Na boca do crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. O programa de hoje é uma tristeza. Muitos ouvintes pediram, insistentemente, que eu grave sobre esse assunto que é super chato. É uma história muito triste. Mas, vocês querem, vocês pediram, não tem problema, a gente faz. Eu não devo nada, né? Talvez eu temo até. Eu acho que o dia que isso aqui chegar no ouvido de certas pessoas, eu devo ter que temer pela minha vida. Mas vamos lá. Eu mesmo, da minha parte, eu não fiz nada, né? Eu não tenho nada pra dever. Quem deveria ter vergonha são os envolvidos da história. Como já é de conhecimento dos ouvintes, eu tenho um tio que é estelionatário. E é a vergonha da família. Deu muito prejuízo pras pessoas. Destruiu vidas, destruiu famílias. Fez tudo de errado possível. E os ouvintes queriam ouvir a história, então lá vai. Pra mim é um assunto horrível de ter falado, de estar conversando sobre isso. Eu acho muito chato, muito triste, muito vergonhoso, muito humilhante. Eu vivi tudo e pra mim é muito triste, mas vamos lá. Essa história toda começa ali pelos anos 60. O meu avô, que era um homem muito, muito decente, muito honesto e muito honrado e reconhecido por isso, ele vivia na roça. Era uma vida que eles falavam que é a plantio de sobrevivência, né? Não era assim, não era assim muito pobre, mas eram pobres. Tanto é que uma curiosidade que muita gente não sabe, naquela época na roça, isso muita gente nem faz ideia. Naquela época na roça não comia carne todo dia. Eram dias da semana que comia carne. Por exemplo, domingo fazia um frango, fazia uma leitoa. Mas, por exemplo, assim, se você perguntar pra uma pessoa que nasceu na cidade, que não viveu nessa época, você pergunta assim, o que é a mistura, né? O que é a mistura de hoje? Ah, é carne. Ah, a mistura é frango. Ah, a mistura é linguiça. Naquela época, na roça, a mistura era uma mistura, por exemplo, era berinjela, era chuchu, era abóbora. Então comia arroz, feijão, abóbora. Aí às vezes tinha ovo, aí fritava um ovo. Carne era uma coisa que não tinha todo dia. Isso são curiosidades daquela época da roça que muita gente não faz ideia. E lá eram... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 6 irmãos. E era bem difícil. Lá não tinha luz, não tinha nada. Ah, não tinha geladeira também. A carne que era feita na roça, diz que é uma iguaria muito saborosa. Eu quero provar isso um dia. É o que eles falam que é a carne de lata. Porque não tinha geladeira. E aí hoje em dia as roças tudo aí já tem geladeira, né? Tá modernizada e tal. Hoje em dia eu acho difícil achar uma roça que não tem uma geladeira, né? Mas naquela época era forte condição. Então naquela época fazia um prato que diz que é muito saboroso. Eu quero experimentar isso assim que puder. É a chamada carne de lata. Quando matava um porco, aí, inclusive a minha mãe ajudava no preparo disso. Quando matava o porco, tinha que separar parte por parte do porco. Ia cortando e botando em latas, né? E aí as partes que dava pra fritar do porco, pegava e colocava, esquentava um panelão e punha ali uma gordura. E fritava bem a carne do porco, fritava bem frito mesmo. Tirava aquilo e punha dentro de latas de óleo. Não, mas a lata não tinha óleo, a lata de óleo. E aí pegava a própria gordura do porco,
enchia a lata até metade ali com aquela gordura e punha a carne imersa naquilo ali. Aquela carne de lata durava de 6 a 8 meses sem estragar, não precisava de geladeira, né? Aí, então naquela época eu dei essa volta gigante. Cara, ó, se você veio ouvir a história, cara, a história é comprida. Se você quer escutar aqui, não peça pressa pra mim, ok? A história é comprida, quer ouvir, ouve. Não quer, vai embora, tudo bem. Então naquela época era uma pobreza muito grande, entendeu? Era uma dificuldade, mas tipo assim, era uma dificuldade, mas... Naquela época, a impressão que eu tenho também é que o Brasil todo tava numa dificuldade muito grande, né? Era uma época de merda também. Vamos ser sinceros aqui. Aí, beleza. Viviam nessa pobreza e tal. Aí alguns irmãos foram pra cidade pra poder estudar, entre eles a minha mãe. Principalmente as moças, né? As moças iam pra cidade pra poder estudar. E os homens ficavam na roça pra ajudar. Pra ajudar no plantio, pra ajudar na pastoragem e tal. Aí, o meu tio em questão, o estelionatário, o bandido, eu vou escolher um nome aleatório pra ele aqui, tá? Vamos colocar o nome dele de Hamilton, ok? O nome do meu tio é Hamilton. Bom, aqui acontece a primeira divergência. Esse Hamilton ficou na roça e... dizem que ele era normal. Muitas pessoas dizem que ele se tornou esse monstro depois de uma... A história que circula é que ele virou esse monstro depois de uma queda de uma escada. Diz que ele foi ajudar um negócio lá, subiu na escada e a escada de madeira virou com ele. E diz que ele caiu e bateu a cabeça. Muitos dizem que é por isso que ele se tornou mau caráter. Outros dizem que ele já nasceu assim. Fato é que ele sempre foi um sociopata de carteirinha, uma pessoa, um bandido. Os primeiros registros de demências que ele fazia era a extrema lábia, a extrema... Ele tinha uma forma mágica de conquistar as pessoas. É uma coisa que eu explicando pra vocês não vão conseguir entender. A conversa dele era muito boa. Ele conquistava as pessoas. E a conversa dele te atraía. Você ficava louco na conversa dele. Então ele era um putanheiro de marca maior, né? Ia na zona e tal. Uma putaria e tal. Não pagava ninguém. Então as putas vinham cobrar o meu avô. E donos de loja também iam na porta lá de casa cobrar meu avô. O que era humilhante, degradante. Então chegava lá e falava: ô seu Benedito, o seu filho comprou um sapato lá. Tem que acertar a conta. Mas comprou sapato pra quem? Na hora que o meu avô ia atrás, ela comprou sapato pra puta. Era esse tipo de coisa, cara. Era tipo de demências, assim. E tanto é que na época muita gente falou que ele não deveria ter direito à herança, porque foi dito que ele gastou a herança em vida. Ele gastou a herança dele com meu avô vivo. Muitas pessoas dizem que ele não tinha direito a receber herança. Não podia receber. Mas isso, lógico, que isso não aconteceu. Ele recebeu normal. E teve outro problema depois também. Pera aí. Então, era uma casa de 6 irmãos. Não tinha luxo, não tinha nada. Assim, se eu falar pra vocês que eles eram miseráveis, é mentira. Mas era pobres, cara. Era uma vida difícil. Aí... esse meu tio, dando esse trabalho todo, inclusive aqui tem um ponto que é fundamental nessa história asquerosa. Uma dessas mulheres da vida que ele saiu, eu não sei se a mulher que eu vou falar agora, eu não sei se a mulher que eu vou dizer agora era mulher da vida ou não, isso eu não sei. Mulher da vida na época eu chamava era as putas, né? Não sei se ela era mulher de programa não sei, mulher da zona. Mas aqui tem um momento que é o seguinte, uma das mulheres que ele saiu engravidou. E todo mundo afirmou que o filho era dele. Porém a mulher não resistiu ao parto e faleceu. A criança ficou jogada porque não tinha ninguém pra cuidar e foi pro orfanato. Muitas pessoas afirmam que ali já começou os primeiros golpes dele. Nenhum pai em sã consciência, sabendo que a sua filha
tá solta no mundo aí, vai deixar sua filha aí pro orfanato. Depois essa menina volta e é uma história muito triste. A história dela é muito sofrida. Meu tio devastou a vida de várias pessoas desde sempre. Por começar pela vida do meu avô, com esses prejuízos, com esses vexames. E foi fazendo isso. Foi destruindo a vida das pessoas. Por isso que as pessoas afirmam que ele é um sociopata, um psicopata. Não sei, cara, não sei. Não é normal uma pessoa ser desse jeito. Zero remorso. Destrói a vida das pessoas. Bom, o fato é que a filha dele foi pro orfanato. Ele nunca assumiu. Ele nunca assumiu a paternidade. Ele dizia que não era dele, mas ele se recusava a fazer o exame de DNA. Porque ele sabia que se fizesse o exame e desse positivo, ele ia ter que arcar. Então ele fugia de todas as ocasiões. Lógico que ela poderia ter metido advogado, mas apesar que na época, vamos colocar assim, se fosse recente, se ela tivesse procurado advogado, alguma coisa, eu acredito que ela conseguiria, mas agora também ele tá fugido, então nem vai achar também. Bom, então a mulher morre, a criança vai pro orfanato, e o meu tio, numa expectativa de vencer na vida, decide sair da cidade. Um outro tio meu tinha ido pro Vale do Paraíba tentar a sorte, serviu o exército. Um outro tio, não tô falando do tio, não tô falando do Hamilton, o bandido não, agora tô falando de outro. Um outro tio meu tinha ido pro Vale do Paraíba pra vencer na vida. E aí, inclusive, serviu no exército e tal. E tava morando na cidade grande. E aí o meu tio quis ir atrás pra tentar também a sorte. Ele sai e vai pra São José dos Campos pra morar junto com esse meu tio. Lógico que a coisa não dá certo, porque o estelionatário, o bandido, só fazia coisa errada. Ele arruma um outro canto pra ele. Entra pra uma grande empresa, uma grande fábrica multinacional. Na época, pra entrar em multinacional, tinha uma brincadeira que dizia assim, que se você caísse e esquecesse um currículo na calçada da fábrica, chamava. Naquela época, ouvintes, isso aí, 70, naquela época você com um curso do Senai, você já entrava pra fábrica, você era encarregado, pô. Era um negócio assim, era outra época. Por isso que muitas vezes o seu pai, a sua mãe, pode querer cobrar de você, dizendo que ele, quando tinha 18 anos, já tinha um carro, já tinha casa. Lógico que ele já tinha, pô, era outra época. Não tem como comparar com hoje. Então ele conseguiu entrar pra uma fábrica, pra uma multinacional e, enfim, começou a ganhar um dinheiro legal. Se ele fosse uma pessoa honesta e tivesse cabeça, com certeza ele tava bem, muito, muito bem de vida. Os ex-colegas dele acertaram a vida. Bom, ele entrou para essa multinacional. O trabalho lá que era feito era horrível. Naquela época não tinha tanta mecanização, tanta modernização, né? Lógico. E o trabalho que ele tinha que fazer era horrível. A descrição que as pessoas diziam... Agora, eu tô falando pra quem não tá entendendo, ó. Meu tio estelionatário, o Hamilton, o bandido, dava esses problemas lá em Minas... fazia conta, ia na zona, não pagava, comprava coisa pras putas, pulseira, sapato, chinelo, não pagava. E aí o meu tio, pra tentar arrumar um rumo na vida, o bandido vai pra São José dos Campos e consegue um trabalho numa multinacional, montadora de carros. Bom, o trabalho que ele fazia era horrível. Muitas pessoas descrevem que a sensação de trabalhar lá era uma sensação assim, de você estar no inferno. Era o setor da caldeiraria. O trabalho deles era limpar a caldeiraria. Diz que era uma fuligem, filha da puta. Diz que era um negócio horroroso. Tinha que limpar a fuligem e era um calor muito forte. E abafado, né? O lógico. Um calor muito grande, tinha que fazer a manutenção daquilo e limpeza. Puta, cara, disse que era um trabalho horroroso. Uma vez ele pôde levar a família dele pra conhecer o local e os familiares não aguentaram ficar no local. Com o lugar desligado. Os parentes não aguentaram ficar com o lugar desligado, sem o fogo. De tão horrível que era. Imagina quando aquilo tava pegando fogo, cara.
Diz que o trabalho era horrível, horrível, horrível. E ele ficou muitos anos nesse trabalho. Inclusive, diz que muita gente nessa época diz que não aguentava o trabalho e ia uma semana. Era outra época, cara. Era outra época. Diz que o cara ia uma semana, não aguentava e desistia, largava, não voltava. Não voltava nem pra receber, nem pra pegar os documentos. Aí, beleza, aí diz que ele fez uns cursos lá e tal. Aí, eu sei que nos últimos anos ele tava trabalhando de empilhadeirista. Bom, recorrentemente ele voltava pra Minas pra passear. E em uma dessas viagens dele. Inclusive, o meu tio era tão vagabundo, tão ordinário, que as pessoas em Minas não acreditavam que ele trabalhava. Muita gente pensava, sério, muita gente pensava que ele era traficante. Porque, pô, o cara até ontem tava dando calote nas putas da zona, pô. Não é possível que esse cara conseguiu alguma coisa. As pessoas desacreditavam que ele tava trabalhando de verdade. As pessoas, em uma das ocasiões que ele foi comer um espetinho na praça e o cara perguntou assim: "Ô Hamilton, fala a verdade. O que você tá fazendo lá? Fala a verdade mesmo. Não é trabalho que você tá fazendo." Diz que ele ficou puto da vida. Jogou o espetinho fora, ficou puto, gritou. Mó barraco. Mas as pessoas não acreditavam que ele tava trabalhando de verdade. Enfim, a maioria das pessoas nunca acreditou que ele tomou jeito. Só algumas pessoas se iludiram. Inclusive a minha mãe se iludiu. Que ele tinha mudado, que o tempo amadurece e tudo. O tempo amadurece, filho, mas mau caratismo não muda, não. Bom, aí em uma dessas viagens pra Minas, ele se apaixona perdidamente, uma paixão assim que não tem explicação, é coisa de outro mundo. Ele, em uma dessas viagens pra Minas, ele conhece, vou inventar um nome aleatório, prestem atenção porque essa pessoa é chave pra compreender a história, prestem atenção. Ele conhece a Luísa, vou dar o nome aqui, Luísa. A Luísa era uma mulher muito bonita e de uma família deve ter ali devia ter uns 10 irmãos. E todas as mulheres dessa família eram muito bonitas. Todas eram muito bonitas. E a Luísa era uma mulher da roça, né? Como os irmãos, todos da roça. E inclusive lá diz que as mulheres faziam trabalho de homem também, trabalho de peão. A própria Luísa diz que laçava cavalo, tirava leite da vaca, sabe? Fazia o trabalho mesmo, braçal. Diz que naquela época lá o negócio era bruto mesmo. E a Luísa era acostumada com isso, com liberdade, né? Trabalhando na fazenda e tal. E os irmãos eram muito unidos. E o Hamilton, quando viu a Luísa, foi um negócio de louco. Ele se apaixonou perdidamente. Foi uma paixão, assim, louca demais. Na verdade, é uma paixão, mas ela, além dessa paixão, ela também tinha... Ela vinha carregada com uma questão de ego, ela vinha com uma questão de controle, de posse. Era um sentimento, uma mistura de sentimentos muito, muito louca. Curioso pensar que todas essas... Não, todas não, mas boa parte das demências que ele fez na vida foi tudo pra impressionar ela. Curioso pensar que tantas coisas na vida acontecem por um amor mal resolvido, uma paixão. O povo fala que o dinheiro é a desgrama do mundo, mas eu acho que a paixão vem antes, não sei. Bom, aí o fato é que ele apaixonou por ela, era uma coisa louca, mas a Luísa tinha um namorado. A Luísa namorava um cara que era primo de uma... importante, o Hamilton e a Luísa são primos também, tá bom? O Hamilton e a Luísa são primos também. Mas a Luísa tava namorando um outro primo dela. Um outro primo dela da roça lá. E apaixonada por ele e tal. Os dois estavam namorando e tal. E o Hamilton ficou virado no capeta com isso. Porque ele queria aquela mulher de todo jeito. Ele não conseguia aceitar a hipótese onde ele não ia conseguir aquela mulher. Acredito também que tinha um quê de... Como ele era muito conquistador, muito namoradeiro, né? Pô, pro cara conseguir ir na zona sem pagar, pô, o cara tem que ser bom, cara. É isso que eu tô explicando pra vocês. É difícil explicar pra vocês o quanto ele era bom de lábia. Pô, pro cara ir na zona e não pagar, e depois a puta ir cobrar o meu avô, pô, o cara tem que ter conversa, pô. Então ele vendo que a conversa dele não colava, que a Luísa era uma outra pessoa, a Luísa não era...
Ela não era de se impressionar com essas coisas, entendeu? De cidade grande, se impressionar com carro, com essas coisas. Ela era uma pessoa muito simples. E ele vendo naquele impasse, ele se desesperou com aquilo e virou realmente a fascinação, a fixação dele. Recorrentemente ele voltava para Minas para saber dela e para conversar com ela. E o papo dela era direto. Ela dizia que ela já tinha namorado, que ela não tinha interesse. E ele sempre sondava ela. Mas olha, se não der certo, eu gostaria de namorar com você. Ah, tudo bem, mas eu já tenho namorado. E aí ele ficava insistindo nisso. Também, às vezes, ele, naquela época, pra fazer telefonema, você tinha que falar com a telefonista e tal. E aí diz que ele fazia ligações pra Minas, recorrentemente, pra saber se a Luísa ainda tava com o namorado ou não. Ele queria vencer na marra, cara. Isso depois de muitos anos, a gente compreendeu que a parada dele era que ele queria vencer na marra. Ele queria vencer no cansaço. E isso fica uma grande lição pra todos vocês. Cara, quando a coisa não é pra ser, cara, não fica insistindo, cara, porque não vai dar certo, cara. Sério. Não força, cara. Quando a coisa não é pra ser, não força, porque não vai dar certo, cara. Não é assim que funciona. Ele queria vencer no cansaço, entendeu? Ele queria ficar sondando até a hora que ela ia terminar, porque e aí, na hora que ela terminasse, ele ia pra cima, né? Certamente ele pensou, sou o garanhão da cidade grande, né? Eu posso tudo. E aí ele, em uma dessas ocasiões, o que houve foi que a Luísa e esse namorado dela tiveram um desacerto e terminaram. Mas todo mundo sabia, todo mundo sabia que a Luísa terminou com o namorado, mas era aquela coisa assim que não era pra valer. Pra quem já entende disso aí, já viu, é aquele desacerto de namorados, é aquela coisa, né? Porque às vezes quando os dois estão muito inflamados e tal, vamos terminar, então termina então. Tipo assim. Mas não era pra valer. Mas eles terminaram. Quando eles terminaram, o Hamilton ficou louco. O Hamilton catou um carro e veio correndo pra cá, pra Minas e... Enfim, e aí decidiu que queria ir pra cima, que ia tomar a investida. Ele, dentro das manipulações dele, e eu retomo mais uma vez, a lábia dele é impressionante. E em uma das lábias dele, ele diz pra ela, olha, você falou pra mim que o único impasse que tinha entre eu e você era o seu namorado. Agora você não namora mais. E eu vou ficar com você. Eu vou te dar um filho. Eu vou te dar casa. Comigo você não vai mais passar aperto. Morar aqui na roça é muito ruim. Vamos comigo, eu vou ficar com você. Bom, a Luísa balançada naquele momento, num momento precipitado, aceita. Principalmente porque ele perturbou demais. Ele passou do limite. Tanto que na época todo mundo foi contra isso. Todos. Existe um momento que é muito emblemático, onde o meu avô diz pra ele que não era pra insistir nisso, que eles eram primos, primo de primeiro grau, que isso ia terminar ruim, que essa história não ia dar certo. E aí ele força a barra e precipitadamente ele acelera um casamento. Meio que na marra, sabe? Então eles fazem um casamento. Eles namoram por um curto período e ali ele já acelera pra fazer um casamento. Como se fosse uma coisa assim. Ela vai ser minha de qualquer jeito. Mas todo mundo já tava avisando que era furada. Porque a Luísa gostava do ex-namorado dela. Todo mundo avisou. Isso que você tá fazendo tá errado. Não vai dar certo. Um outro momento que é chave é onde a minha avó fala pra ele: Hamilton, você tá fazendo besteira, vocês dois não vão dar certo, larga a mão disso. Ele fala, não, mas, ô mãe, como é que eu vou desistir se todo mundo já trouxe os presentes, os presentes do casamento, como é que eu vou fazer? A minha avó fala, não tem problema, desista agora, eu sei exatamente quem deu cada presente. Eu vou pessoalmente levar o presente de volta e pedir desculpa para as pessoas. Vocês não vão dar prejuízo nenhum. Desistam agora, parem com isso, não façam isso.
A Luísa não gosta de você. Desista. Mas ele, na insanidade dele, achando que realmente poderia conseguir tudo, insiste e o casamento, meio que forçado, sai. A Luísa, extremamente amarga, não queria aquilo. Eu acho que no fundo, ela nem sabia porque que ela estava fazendo aquilo. Tem coisas na vida, principalmente quando você é mais novo, que você faz e você não tá entendendo bem por que você tá fazendo, cara. Isso é real. Muitos dizem que isso é diretamente ligado à formação do córtex pré-frontal, né? Dizem que antes dos 25 o jovem é meio retardado mesmo. Retardado no sentido literal da palavra. As pessoas não sabem o que estavam fazendo. Fato é que ela casou desse jeito aí que eu tô explicando pra você. Todo mundo sabia que ela gostava, era do ex-namorado. E todo mundo sabia, nunca foi segredo. Na mente do Hamilton existia uma competição feita ali. Era uma competição silenciosa. Ele pensava, essa mulher é minha, ela vai ter que ficar comigo e ela vai ter que me amar. Só que ela não amava ele. Isso machucava muito ele. Então ele sempre queria competir com o namorado dela, com o ex-namorado dela. Pra infelicidade dele, a família do ex-namorado dela venceu muito, conquistou muitas coisas. Eles são literalmente milionários, os irmãos e tudo. E isso causava um profundo sofrimento nele. Isso vai voltar lá no futuro. Bom, quando ele casa com a Luísa, ele tem que levar ela pra cidade, porque ele tinha trabalho, tinha carreira e tal. Então ele leva ela pra cidade grande e logo de cara mete 2 filhos nela. Isso já era tudo errado. Porque não houve um planejamento. Então, apesar dele ganhar bem, por não haver um planejamento, eles passaram certa dificuldade. Existe um momento onde o Brasil estava numa crise muito grande, muito grande. E ele, para tentar arranjar um dinheiro extra, começa a vender carros, comprar carros e vender. Então ele pegava, para complementar essa renda, ele comprava carros num preço mais em conta e depois revendia, dava uma arrumada e revendia. Existe uma situação pitoresca onde, durante o plano Collor, onde ninguém tinha dinheiro no plano Collor, todo mundo foi confiscado e fudido. Ele foi vender um carro. Isso eu sei porque o meu padrinho tava lá. Meu padrinho, o meu padrinho tava lá passando um tempo lá. Existe uma situação muito pitoresca que durante o plano Collor, todo mundo liso, todo mundo fudido. Um cara foi lá pra dar uma olhada num carro pro filho dele. E ele não queria comprar o carro, ele só queria olhar. Mas o meu tio, ele usou tantos argumentos. A lábia dele era tão sobrenatural. É isso que eu tô explicando pra vocês. A lábia dele era tão grande, tão surreal, que o cara decidiu comprar o carro pro filho e ainda falou: olha, o senhor trabalha? Porque se o senhor não trabalhar, eu quero contratar o senhor pro senhor trabalhar pra mim. Porque a sua lábia, o senhor conquista o cliente na marra. E aí, mas o meu tio já tava trabalhando e tal, não aceitou. Mas é curioso pensar como que ele tinha essa lábia poderosa. Bom, aí ele revendia carros e tal. E aí tinha dois filhos, um menino e uma menina. Viviam de forma até que modesta, apertados. Existe uma outra situação interessante que é... Aí, quando ele casa com a Luísa, as pessoas disseram: puxa vida, o Hamilton mudou, que legal. Ele se tornou uma pessoa honesta. Puxa, como é bacana, as pessoas mudam, né? Tá tudo bem. Um tio meu teve que resolver um problema na cidade grande e ficou uns dias na casa dele. Na casa do Hamilton. Esse meu tio relata que ele sempre soube que o Hamilton não prestava e continuava não prestando, porque um dia eles foram no supermercado e o Hamilton levou os 2 filhos dele e chegou na frente da prateleira onde vendia chinelos, pegou os 2 filhos e falou assim: filhinho, tira o chinelo velho seu rasgado, dá ele aqui. Pegou a sacolinha. Naquela época, os bobear hoje ainda faz assim. Os chinelos eram guardados dentro de saquinhos e ficava na prateleira. Diz que ele tirou um saquinho daquele, arrancou o chinelo novo,
Pegou, deu no pé da criança, pegou o chinelo velho rasgado, enfiou dentro do saquinho e enfiou de volta na prateleira. Pegou e fez isso com as duas crianças. E o meu tio olhou aquilo e falou assim: ô Hamilton, o que é isso que você tá fazendo? Falou: ah, por necessidade. Necessidade nós faz tudo. Pra filho nosso nós faz tudo. Meu tio guardou esse segredo por muitos e muitos anos. Mas muitos anos. Ele veio contar só depois. Ele falou: eu sempre soube que o Hamilton não tinha mudado porra nenhuma. Ele nunca prestou porque ele roubou no supermercado da minha frente. Eu sabia disso. Todos os sinais que meu tio não prestava já estavam claros. A própria situação de querer forçar a Luísa a ficar com ele na marra. Você já vi que um cara desse não presta, porra. Mas, enfim, foram burros. Não é querendo dizer que eu sou inteligentão, não. Mas se eu ver o cara malandro assim, eu pesco ele. Mas, enfim, ninguém detectou que ele continuava sendo o mesmo vagabundo que ele sempre foi. Bom, aí o Hamilton continua nessa situação. Só que quando a Luísa vem pra cidade grande e tem os dois filhos, ela começa a enlouquecer. Porque o Hamilton tirou a Luísa da roça, enfiou dentro da cidade grande, numa casa fechada o dia inteiro e não deixava a Luísa trabalhar. Ele proibia a Luísa de trabalhar e não deixava a Luísa sair. Porra, cara, você pega uma pessoa da roça, acostumada a montar em cavalo, sabe, ter uma vida super ativa, em contato com a natureza. Você pega essa pessoa e enfia dentro de uma casa numa cidade grande e fecha ela. Porra, aquilo ali acabou com ela. Ah, e a Luísa já tinha um histórico também de doenças mentais. A irmã da Luísa é uma que eu já falei pra vocês. Quem lembra aí lá da história do Paraibinha? A Luísa é irmã daquela mulher que arrancava a roupa e saia correndo na rua. A irmã dessa Luísa arrancava a roupa e saía correndo pra rua de desespero. Dizem que era síndrome do pânico, outros dizem que é bipolaridade, não sei. Sei que dava um surto nela, ela arrancava a roupa e saía correndo pra rua. Tinha que juntar uma maiada pra segurar ela. E ela era forte que nem um touro, porra. Não é da roça, porra. Enfim, então a família da Luísa já tinha um histórico severo de problemas mentais. E o meu tio, a nossa família, a minha família, já tem um histórico também de doença mental, de problema de doença mental. Dizem inclusive que a minha bisavó morreu louca em manicômio, porra. Quando juntou dois primos, primeiro grau, e com os dois com histórico de problemas mentais, não preciso nem dizer, nem preciso entrar no assunto do que virou meus dois primos, filhos deles, né? Até dispenso explicar pra vocês, eu vou falar sobre eles. Mas é insanidade. Mas aí, quando ele traz a Luísa da roça e enfia ela dentro da casa na cidade grande, porra, ela enlouqueceu, cara. Pô, você não pode fazer isso com um ser humano, cara. Você não pode fazer isso, cara. Ele não deixava ela trabalhar, ele não deixava ela sair, ele impedia tudo, ele atrapalhava. E o negócio dele, ele queria ela dentro de casa cuidando das crianças. Era isso que ele queria. Porque, na real, ele via a Luísa como uma joia. É como se fosse assim: eu venci a disputa, eu conquistei ela, agora ela é uma joia, ela tem que ficar dentro de casa, trancada, sabe? Ele via ela como uma joia, como uma coisa que tinha que ser protegida, né? Um ciúme, uma coisa possessiva, um negócio assim surreal. Então ele se via como vencedor e que tinha que manter aquilo enclausurado. Só que ele não entendia, o que ele não entendia é que mantendo ela enclausurada, ele estava destruindo, matando ela. Como de fato ele matou. Porra, ela ficou acabada, cara. Ela entrou em surtos e ela teve vários problemas mentais, depressão severa, entrou num cigarro bravo mesmo, 2 maços por dia, e queria ficar o dia inteiro deitada só, depressão brava demais da conta. E aí, cabeça vazia, oficina do diabo, né, filho? Ela dentro de casa, vendo tudo, que, né, presa desse jeito, começou a ter ideias ruins. Começou mas não, até que a ideia dela não era... Não, a ideia dela não era fora da realidade. Ela começou a suspeitar que o meu tio tava traindo ela. O Hamilton. Ele começou a suspeitar que o Hamilton tinha uma amante. Mas anos depois, a gente descobriu que tinha, sim. A gente até suspeita se ele tem 2 famílias. É um vagabundo, ele nunca mudou. Mas aí, enfim, aí ela entrou nessa loucura que o Hamilton tava traindo ela. E aí aqui entra um dos pontos sobrenaturais dessa história. Essa história toda, a vida dele era cheia de sobrenatural. Muita gente diz que ele tinha um capeta, alguma coisa, pra fazer essas insanidades dele.
Bom, enfim, aí entra um momento sobrenatural aqui. Você que tá escutando, você decide no que você acredita, ok? Ela começa a suspeitar que ele tinha uma amante. E aí a Armanda Luiza fala, olha, vamos num centro de macumba. Porque lá no centro de macumba tem um... Eu já contei essa história, inclusive. Essa minha tia fala pra... A irmã dela fala pra Luísa. Se você... Vamos num centro de macumba que lá baixa uma entidade. E essa entidade, ela tem um poder sobrenatural que ela baixa e ela mostra pra você certinho se tem amante e quem que é. E vai fazer a revelação pra você. A Luísa aceita e as duas vão lá no centro de macumba. Bom, desse dia em diante a coisa desgringolou, bravo demais da conta. Aí você ouvindo decide no que você acredita. Muitos dizem que... Bom, aí quando ela vai nesse centro e retorna pra casa, ela entra num surto muito forte, um surto psicótico, aonde ela acredita que as pessoas estão vindo matar ela. Tem gente que diz que quando ela foi naquele centro de macumba... Bom, você que tá escutando decide no que você acredita. Tem gente que diz que quando ela foi no centro de macumba, por ela já ter problema mental, agravou o problema dela. Porque, inclusive as pessoas dizem que todas as igrejas e todos os centros religiosos tem que tomar cuidado com isso. Porque diz que se o cara tiver já em surto esquizofrênico e ele começa a misturar com religião, diz que o negócio desgringola de vez. Por exemplo, o cara diz que tem um negócio que chama-se... trauma, se eu não me engano é trauma religioso, uma coisa assim. Diz que o cara começa a entra porque o cara já tinha problema mental, e aí é agravado. Porque diz que ele começa a achar que Deus não gosta dele, que Deus não aprova as atitudes dele. Diz que é um negócio severo mesmo. Então tem gente que diz que o problema dela se intensificou por causa da macumba. Outros dizem que não, que quando ela foi nesse centro de macumba, diz que baixou alguma coisa ruim lá nela e que a vida dela foi pra trás. Bom, o que foi, o que você, ouvinte, acredita, eu não sei. Mas o fato é que depois que ela voltou desse centro de macumba, a coisa ficou feia demais. Nesse período, meu padrinho tava morando lá, trabalhava num hotel. Ele relata tudo com muitos detalhes, com muita precisão. A casa virou um verdadeiro inferno. Os surtos dela eram fortíssimos. Ela entrava num delírio em que estavam vindo matar ela, matar os filhos dela, roubarem, sequestrar os filhos dela. Esses surtos eram muito fortes. Ela realmente acreditava nisso. Ela vivia isso. Que estavam chegando e que iam matar, e que iam roubar e que iam sequestrar. O meu tio vendo que a situação era insustentável, que não tinha como, os delírios eram muito fortes. Pega a Luísa e leva para uma clínica psiquiátrica para cuidar dela. O tratamento que ele pagou foi muito, muito caro. Em valores de hoje seria o valor de um carro. Um carro popular tá quanto? 60 mil? 50 mil? Ele pagou o valor de um carro para ela ficar um mês. E depois que saía do tratamento, ele teve que comprar um Walkman. É o Walkman que tocava fita, né? Um toca-fita. Eu acho que é o Walkman o nome. Você tinha... A clínica dava 7 fitas. E aí você tinha que tocar uma fita... A Luísa tinha que tocar uma fita por dia no Walkman. E escutar as instruções. E a clínica era muito clara que as fitas não poderiam ser ouvidas por mais ninguém. Só por ela. Acredito eu que o que a clínica devia fazer devia ser uma fita... fitas dando instrução de como que vive em sociedade. E eu acho que eles deviam pedir para que ela não mostrasse para ninguém, para que ninguém tirasse sarro, né? Porque se uma pessoa fala assim, isso não vai resolver bosta nenhuma, aí a pessoa não vai acreditar na fita, né? Enfim, não sei se era isso. Bom, ela saiu da clínica, muito bem, tudo muito legal. Nossa, agora tô bem, bacana. Ouviu as fitas, uma por dia, tudo bem, que legal. Nossa, o meu tio gastou uma nota, mas pelo menos valeu a pena, porque a Luísa ficou bem, que legal, né? Puxa vida, que bacana. Porra, cara, segunda-feira, ela acorda, 3 horas da manhã, acorda o meu padrinho. Meu padrinho tava dormindo na sala. Acorda ele e fala assim, alô, levanta aí. Mas o que foi, tia? Não, levanta. Ó, eles estão chegando aqui, eles estão vindo pra matar meu filho. Porra, não adiantou nada o tratamento.
Nada, nada, nada. Voltou tudo de novo. E foi assim. Inclusive, a última informação que eu recebi o ano passado é que ela tá muito, muito insana, coitada. Me parece que agora ela não tá mais nem podendo sair de casa mais. Ela se perdia, ela esquecia onde que era a casa dela. Era complicado, cara. Ela é mais uma vida que foi destruída pelo Hamilton. Ela é mais uma coitada que teve a vida devastada por causa desse doente mental desse Hamilton. Ó, pra você ver, até aqui ele já destruiu a vida da filha dele perdida, que sofreu em orfanato. Vou contar dela depois, não deixa eu esquecer. Ele já destruiu a vida da Luísa, porque não era pra acontecer. Ele forçou a barra, ele forçou esse casamento. E destruiu, por consequência, a vida dos filhos. Porque os filhos nasceram doentes mentais. A menina não dá certo com ninguém. E não tem como conviver com ela. Ela tem um grau de bipolaridade que é surreal. Parece que nem com remédio resolve. O humor dela varia do 8 para 80 em fração de segundos. Ela é extremamente violenta, agressiva, perigosa. Não serve para convívio em sociedade. Tanto é que ela é uma mulher linda, mas nenhum homem consegue casar com ela. Porque nenhum homem suporta ela. Tô falando sério pra vocês. Sem brincadeira. Hoje ela deve estar aí na casa dos 38, 40 anos. Tem gente que diz que ela é virgem, inclusive. É uma mulher linda, mas você não consegue suportar ela. Porque ela é doente. As pessoas tinham medo. As pessoas têm medo dela. Eu tenho um primo que uma vez teve que passar umas semanas na casa dela. Ele trancava a porta porque ele tinha medo dela entrar no quarto dele e meter fogo. Sério. E o meu primo nasceu cheio de problemas de nervoso. Ele dá uns surtos. Os dois têm esse negócio da agressividade. E o do meu primo, ele é agressivo até chega a ser muito perigoso conviver com ele também. Ele teve problema com polícia. Direto, ele tinha problema com policial. Por querer afrontar. Mas não é algo normal. Não é tipo funkeiro querendo tirar sarro, nada. Né? É problema mental mesmo. É agressividade, uma violência. Uma vez um cara encostou. O meu primo, filho do Hamilton, que nasceu com esse problema mental. Em um dos momentos, um cara bateu no carro dele atrás. E ele saiu do carro pra bater boca com o cara. O cara que bateu no carro, de desespero, trancou o carro. Trancou, apertou o botão pra trancar. Mas não subiu o vidro. O filho da Hamilton foi no carro e puxou o motorista pelo vidro da porta. Acho que vocês nunca viram um negócio desse, gente. Pegou e enfiou os dois braços dentro do vidro e puxou o cara pra fora do carro pelo vidro. Porque o cara trancou a porta, lógico. Ele enfiou as duas mãos e puxou o cara pelo vidro. Pô, isso é coisa parece até coisa de filme. Aí, enfim, aí depois o cara pagou e tal, enfim. Então, voltando lá na história onde eu parei. Aí a mulher ficou louca de vez. Coitada. E ela não é uma pessoa, cara. Ela não é uma pessoa. Ela sempre me tratou muito bem, inclusive. Ela não é uma pessoa. Nessa história toda, ela é 90% vítima. Mas 10% ela tem culpa, sim. Porque ela não podia aceitar também as coisas dele. Mas ela fala que ela não tinha como. Não tinha o que fazer. Eu acho que é uma situação complicada. O Hamilton, ele era foda. Ele é foda. Bom, onde eu parei? Bom, então aí foi a partir desse momento que a mulher dele, a Luísa, surta de vez. E ela nunca mais volta ao normal. Nunca mais. Ela tinha esses problemas. Ela tinha que tomar remédio pra cabeça. E acabou com a saúde mental dela. Lógico que não foi só esse negócio da macumba, não. Esse negócio dela ficar trancada dentro de casa já detonou também com ela. Todo mundo dizia que ele tinha que deixar ela trabalhar, mas ele não aceitava, era questão de orgulho. Não aceitava porque ele queria mostrar pra família do ex-namorado da Luísa que ele tinha vencido na vida. Minha mulher não precisa trabalhar, eu que cuido de casa, entendeu? Ele sempre, a vida inteira, competiu com a família do ex-namorado da Luísa. O grande plot twist dessa história é isso. Ele nunca aceitou o fato que a Luísa não amava ele. E que, na verdade, quem era pra ter ficado com ela era o ex-namorado. Ela nunca aceitou isso. Nunca aceitou. E isso machucava ele. Então ele, numa tentativa pífia de mostrar que tinha vencido,
que era melhor. Ele não deixava ela trabalhar, não deixava a filha trabalhar. A filha dele começou a trabalhar com 35 anos, porra. Ela era formada e, enfim. Bom, aí o fato é que ela não podia trabalhar e aí isso fudeu com a vida dela e a cabeça dela foi pro saco de vez e foi assim até o fim da vida. Tá sendo, né? Pelo que eu saiba, ela ainda tá viva. Tá, aí ele, nessa tentativa de mostrar que tinha vencido, ele fazendo esses negócios de carros e tal, as informações que chegavam pra gente em Minas é que ele tava muito bem, e que ele tinha comprado mais uma casa, e outra casa, e outra casa. Bom, aí essa história chega até mim, porque pra mim toda essa história é muito triste, porque quando eu era criança, nós íamos pra São José dos Campos passar o Natal junto com eles. Era muito bom, cara. Putz, a gente era muito feliz. Puta merda, na época o casamento dos meus pais ainda era saudável. E a gente ia pra passar o Natal, o Réveillon, passeava no shopping. Na época, o que fazia, o legal pra gente era ir no shopping, tinha um fliperama que eu jogava, era um barato. A gente que é de cidade pequena, cidade de roça, tudo isso é um barato, né? O que mais? Na época tinha também aquela batata. Pra gente era coisa de outro mundo, né? Pega uma batata grande assim, aí eles assavam ela, aí abria, colocava ali estrogonofe, batata palha e tal. Puta, aquilo pra gente era um barato. Isso aí é anos 90. Então quando a gente passava Natal junto, 90 e lógico, os 2000 também a gente passou muito junto. Mas aí era de lei, né? Natal, Réveillon a gente passava junto. E. Puta, cara, como era bom, cara. Puta merda, cara. Isso é uma das coisas que eu não aceito, cara. Ele destruiu a família. A gente passava Natal junto, Réveillon, era um barato. Às vezes ele vinha pra Minas e às vezes a gente ia. Puta, era legal pra caralho. Aí chegavam meus primos, filhos dele. E a gente passava junto. Porra, era legal demais, cara. Puta, isso me machuca demais lembrar disso. Como a gente era feliz, cara. Puta, família é a coisa mais importante que tem, cara. A gente era feliz demais. E nessa época todo mundo acreditava que ele tinha mudado mesmo de vida, né? E aí ele sempre aparecia dizendo sobre os seus grandes negócios, que ele tinha conquistado e que ele tinha comprado mais uma nova casa e tal. Teve um período que ele comprou uma casa em Caraguá e, puta, era uma festa do caralho. Era boa demais. Caraguatatuba, puta, que cidade linda. Praia gostosa demais. Puta que pariu, cara. Como era gostoso. Pô, eu fui feliz, cara. Eu vivi. Pelo menos isso eu posso falar. Eu vivi, cara. Puta, como era gostoso, bicho. Aí o que aconteceu, ouvintes? Durante esse período, a Luísa, que todo mundo considerava como louca, tentava avisar a família. Por isso que eu acho que ela não é tão... Ela não é culpada, cara. Mas ela tem uma parte de culpa que ela não deveria ficar lá, né, cara? Mas ela tentava avisar a família. E eu me lembro rigorosamente desses avisos. Ela dizia: parem de acreditar no Hamilton. O Hamilton não é dono de nada. Ele aluga essas coisas e diz pra vocês que é dono. Parem de acreditar no Hamilton. Ele não é dono. A minha mãe, confesso que dava risada desses avisos. Ela dizia pra mim: não acredite na sua tia Luísa. A Luísa é louca. Ela tem problemas mentais. Ela delira. Esses delírios dela, ela inventa histórias. Tudo isso endossado pelo meu tio que dizia que a Luísa inventava essas histórias pra diminuir ele, pra humilhar ele, porque o casamento não tava indo bem. Tudo mentira. Ele nunca aceitou o divórcio. Ele não assina divórcio pra ela. Mas ele dizia que ainda ia largar ela, que ela ficava difamando ele e tudo. E a Luísa sempre insistia: parem de acreditar no Hamilton. O Hamilton não é dono de nada. Ele está mentindo pra vocês. Ele não é dono de nada. Ele não comprou nada. Tudo é alugado. Nunca a família acreditou. Não tô mentindo. Tinha uma tia minha que dizia que já sabia que o meu tio era vagabundo também. Mas a história é difícil, viu, cara? Porque depois que a tragédia acontece, todo mundo fala que já sabia também. Tem esse ponto aí também, viu?
Toda história tem isso aí. É chamado de profeta do passado. Você que tá escutando isso aqui, guarda isso aí. É profeta do passado. Depois que a tragédia já aconteceu, aí todo mundo fala: eu já sabia, eu sempre soube. Aí depois que já aconteceu a tragédia, todo mundo quer. É aquela história. Todo mundo fala que já sabia, que não sei o que lá. Mas enfim, a minha mãe acreditava nas mentiradas dele. Essa casa de Caraguá, e somente esta, eu sei que ele comprou. Porque quem avalizou a casa na assinatura de um documento foi o meu pai. O que ele fez com o dinheiro da casa quando ele vendeu, não sei. Por isso que eu disse lá atrás que até uma teoria sobre ele ter uma segunda família ainda existe. Porque o que esse jumento, esse cabaço fez com o dinheiro, ninguém sabe. Mas as casas que ele tinha realmente não eram dele. Mas o que ele fez com essa casa de Caraguá, por exemplo, era dele mesmo. Essa era dele. Meu pai assinou, pô. O que ele fez com o dinheiro? Bom, o fato é que ele vende essa casa de Caraguá e tal. Enfim. Muitas pessoas diziam já que ou ele era milionário ou ele era louco. Porque as coisas que eram feitas dentro da casa dele era coisa de outro mundo, não é coisa de comum. Além da mulher dele não trabalhar, ou seja, não poder trazer dinheiro pra casa, o filho só fazia merda. Filho dele, os dois tinham problema mental, ok? Mas além de terem problema mental, os dois só faziam merda, porque o rapaz sempre envolvido em negócio de carro. Inclusive, uma vez ele bateu o carro da minha mãe, inclusive. E a minha prima, filha dele, estudou até uns 30... Não, estudou até os... Ela estudou na faculdade, depois parece que fez uma pós, até uns 28 anos, psicologia. Saiu mais louca do que entrou, sério. Imagina ter uma sessão de psicologia com uma pessoa assim, totalmente insana. Por isso que faculdade, pode pegar o papel da faculdade, rasgar, limpar sua bunda, porque não é papel. Mas ela formou, ela saiu formada lá, parece que é pós e tal. E ela não trabalhou até... o primeiro trabalho dela, formal mesmo, CLT, tudo certo, 35 anos. Então, ou seja, as pessoas diziam que ou ele era louco, ou ele era milionário. Porque pra sustentar 2 filhos com maior luxo, pagando faculdade particular, pagando carro pro filho, pra sustentar essa vida dele, ou ele era milionário ou ele era louco, porque não tinha como manter essas coisas. Existe registro onde os filhos às vezes iam pra Caraguá, levava amigos e quem bancava viagem, alimentação, as contas, compra, tudo quem pagava era o meu tio, o Hamilton. Ou seja, era uma vida de esbanjamento, era uma vida de milionário. Você entendeu? E a Luísa avisando todo o tempo que essa demência estava errada, que não podia fazer isso. Mas sempre era ignorada, justamente porque ela tem problema mental. Tá. Só emendando aqui. Aquele dinheiro que a gente falou da casa, provavelmente, se o negócio da segunda família não for real, porque tem gente que diz que ele não tem segunda família. Provavelmente os gastos que ele tinha, o dinheiro que sumiu, era pra pagar essas demências, essas insanidades, comprar carro pro filho, playboy, bancar a faculdade da filha particular caríssima, de ponta, entendeu? Manter esses meses, esses anos que ninguém trabalhava na casa, que só o Hamilton. Ou seja, muitas pessoas dizem que não era segunda família, que os gastos, por exemplo, dizem assim: a casa que ele vendeu, o dinheiro foi pra pagar essas coisas. Ele não comprou nenhuma casa pra ele. Por quê? Porque o dinheiro ia tudo pra esses gastos. Entendeu? Então dizem que é por isso que as coisas deram errado. Bom, aí você decide no que você acredita. Aí onde eu parei, meu Deus. Essa história é horrível de contar. Puta, cara, como é triste, cara. A nossa família se juntava, era legal pra caralho e tal. E aí a gente passeava. E minha mãe ajudou demais da conta o Hamilton. Minha mãe foi uma santa pro Hamilton. Ajudou a cuidar dos filhos dele. Toda vez que os filhos tinham problema,
iam lá pra Minas, ficar comigo lá, ficar lá na nossa casa. O que mais? Ajudou financeiramente, inclusive, também. Minha mãe ajudou ele financeiramente. Mas eles faziam muitos negócios também. Isso aí foi uma cagada. Isso aí foi... Puta que pariu, foi uma cagada. Como meu tio trabalhava na montadora de carro, meu tio tirava o carro com desconto. Aí fazia negócio com a minha mãe. Puta, cara, esse negócio de negócio, cara... Negócio com parente. Eu recomendo que você que tá escutando esse programa não faz, cara. Arruma outra pessoa pra você fazer negócio, cara. Porque você vai destruir a família e parente pra fazer cagada também em negócio. O parente, se for pra fazer cagada com o povo da rua, ele não faz, mas com o parente ele faz. Evita negócio com parente, cara. Se possível, se for possível, não faça negócio com parente, cara. Faz negócio com uma pessoa da rua, que aí você firma um contrato, se o cara não pagar, você toma o negócio dele de volta, é melhor. Mas enfim, aí minha mãe fazia esses negócios com ele, comprou um carro na época, comprou um Corsa na época e tal. Aí, beleza, aí eles faziam esses negócios e tal, e aí a minha mãe confiava que ele tinha mudado de vida, falava, puxa vida, como o Hamilton arrumou a vida, como ele tá rico, né, que bacana. E enfim, aí os anos foram se passando. Inclusive, só pra dar uma parada na história, foi durante esse período que a filha dele, que tava no orfanato, entrou em contato com a minha mãe. Inclusive a filha do Hamilton, que foi rejeitada pelo Hamilton, fala com a minha mãe até hoje. Mas ela pediu que o pai mandasse uma ajuda pra ela. Ela dizia que não queria explorar o pai, mas disse que queria uma ajuda porque na vida no orfanato estava muito ruim. Ela queria fazer um curso de informática, porque na época o que estava estourando eram os cursos de informática, de digitação. Ela queria que o pai pagasse um curso de digitação. Minha mãe pelejou pro Hamilton ajudar e o Hamilton não ajudava. E quando vinha o papo de fazer o teste de DNA, o Hamilton não aceitava fazer porque tinha medo dela pedir pensão na justiça. Aí você já viu o caráter dele. A minha mãe é muito cega também pra não ver essas coisas, cara. Puta que pariu. Puta, minha mãe também, eu vou te contar uma coisa, muito jumenta também. Porra, como é que não viu, cara, que não prestava? O cara faz um negócio desse com a própria filha, cara. Porra, caras, entendam o nível da surrealidade. Pros filhos dele, com a Luísa, ele deu tudo. Carro, festas, vida luxuosa, faculdade, tudo. O filho do Hamilton, cada hora ele fazia um curso. Ele começava a faculdade, não queria fazer, aí parava. Aí começava outro curso de inglês, começava, parava. Tudo era assim na vida dele. Então, pros filhos, ele deu todos os cursos, todas as oportunidades, tudo. E pra filha dele, coitada, que nasceu sem mãe, ele deixou num orfanato, condenado a uma vida de profunda miséria até hoje. Porra, isso não faz, cara. Aí já tava descrito que não prestava. Realmente minha mãe foi muito cega. Bom, então a filha dele começou a pedir ajuda. Minha mãe ajudou algumas vezes, financeiramente e tal. E pedia, por favor, para que o Hamilton mandasse uma ajuda pra filha dele, mas tudo... Ele sempre fugia, ele sempre usava alguma desculpa e nunca ajudava. Bom... Aí os anos foram se passando e vou dar uma acelerada na história. Chegamos à época em que eu precisava sair de casa. A situação na minha casa era uma situação de guerra. Todos os dias tinha briga, todos os dias. E o quebra-pau lá em casa estava insuportável. Eu tava indo pra agressão física. Qualquer hora eu com meu pai ia sair na porrada. A demência ali era muito alta, muito forte. Lógico que a minha mãe também tem uma participação em tudo isso, porque minha mãe era outra também. E ali ali naquela casa não tinha amor. Essa que é a grande realidade. A coisa foi ficando muito feia e qualquer hora ia ter morte ali, ia ter alguma coisa. E aí a gente vendo que não ia dar certo, eu pedi para que a minha mãe arrumasse um canto pra mim, que eu queria sair. E a minha mãe pediu que eu fosse morar na casa do Hamilton, o bandido. Tudo isso foi endossado pela ideia de que, como a minha mãe ajudou muito o Hamilton e ajudou a criar os filhos dele, pensamos que o Hamilton teria uma grande gratidão por nós. E que eu ir morar lá nada mais era do que o pagamento durante esses anos todos. A princípio tudo foi muito legal,
O Hamilton me recebeu muito bem. O momento da despedida meu foi muito triste. Porque foi o momento onde eu vi que eu mal começava a vida e eu já fracassei. Porque não era uma vida em família aquilo. Foi muito triste. O momento onde eu saio da minha casa em Minas e vou para lá foi muito abrupto. Eu me lembro que o ano letivo tinha acabado de terminar. E eu pedi o histórico de escolar para poder me matricular na outra escola. Montei minhas malas às pressas. O vizinho tava indo para São José. E eu lembro até que minha mãe deu R$ 50 para ele. E falou, leva ele. Porque ele vai morar na casa do tio dele e vai tentar vencer na vida. Dei um beijo na minha mãe, chorei pra burro. Dei um abraço no meu pai. A gente não se falava muito nessa época. Eu passei bons anos sem falar com meu pai também. Mas o meu pai também era foda. Meu pai morava comigo e não me tratava como filho. É tudo errado, cara. Tudo errado. Cara, essa história toda é errada. Eu sou errado também. Eu não sou santo não, viu? Pra quem escuta isso aqui e acha que eu tenho algum grau de divindade aí, não tenho não, viu? Eu também sou um outro merda também. Mas eu sou um merda que foi fruto daquela insanidade que eu vivia também. Eu não me criei do nada, não. Aí eu tive que ir morar junto na casa desse meu tio estelionatário. E... Enfim, aí quando eu fui pra morar junto lá, cheguei, já vi que a situação era esquisita. Era esquisita porque a minha prima, completamente louca, dava os surtos dela. O meu primo também, você via que ele não regulava bem. Mas ele era mais controlado. Ele é bem até controlado. O meu primo, filho do Hamilton, o meu primo, se ele tiver no estado normal dele, ele te engana. Você fala que ele não tem problema mental, mas ele tem. Agora, minha prima, 15 minutos você conversar com ela, você vê que ela é gardanal. O olhão instalado, o olhão dela é instalado. Foi ali que eu comecei a notar essas coisas. Bom, aí eu tive que ir pra cidade grande pra morar na casa do Hamilton. E ali eu comecei a ver que tinha coisa errada mesmo.